Olá, tudo bem? Espero que esteja desenvolvendo bem as suas planilhas através de nossas orientações. Daremos seguimento às novas tarefas através desse tutorial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temos abaixo as abas criadas até a aula 4. Foram 3 abas. Substitua o nome da aba Faturamento por Analítico. Essa primeira aba nós havíamos denominado Faturamento. Agora ela será Analítico, o seu nome. Em seguida, construímos a tabela de avaliação dos alunos e a tabela dos pais para a cobrança dos mesmos. Na aba Avaliação, temos o registro das notas dos alunos e a média. E na aba Pais, temos o registro dos pais para execução da cobrança dos cursos. Na planilha que vocês estão desenvolvendo, vocês estão imaginando uma empresa a qual vocês criaram, e vocês estão criando as tabelas de acordo com as características da empresa que vocês criaram. Este aqui é, portanto, apenas um modelo para que você siga. Na aula de hoje, iremos criar a 4ª aba referente às despesas da escola. Veja que interessante, até o presente momento nós estávamos falando de faturamento, mas em nenhum momento havíamos mencionado a questão referente às despesas, porque toda empresa tem despesas, tem custos, e nós precisamos apurá-los. Isso quer dizer que até a aula 4 nosso pensamento estava focado em receitas ou faturamento e controle de notas dos alunos. Mas não podemos deixar de considerar as despesas da escola, certo? É por essa razão que criamos uma nova aba denominada Despesas, ficando a planilha com as seguintes características. Nós construímos a planilha de despesas considerando o ano todo. Criamos também uma coluna a qual especificaremos o tipo de despesa. Só para dar um exemplo para vocês. Uma empresa, ela terá a princípio as despesas fixas e as despesas variáveis, ou os custos fixos e os custos variáveis. Depois mostraremos a vocês a diferença entre custo e despesa. Mas como você está iniciando o curso agora, é um adolescente que ainda não atuou no mercado de trabalho, nós vamos trabalhar de uma forma bem didática para que você entenda. O que é a despesa fixa? Uma empresa que alugou um galpão por um contrato de 2 anos, terá que pagar mensalmente este aluguel. O aluguel é, portanto, uma despesa fixa. Da mesma forma que a energia elétrica também é paga mês a mês, muito embora, dependendo do volume produzido, ela sofrerá variação. Mas ela não deixa de ser uma despesa fixa. Água e esgoto, a mesma coisa, ela é uma despesa que é paga mensalmente, mas dependendo do volume de produção, o volume de água usado pode variar também. Mas a princípio ela é uma despesa fixa. O IPTU, que é um imposto pago para uso predial, é também uma despesa fixa, assim como o condomínio a qual o galpão daquela empresa possa estar instalado, também é uma despesa fixa. Os professores também fazem parte da escola, serão, a princípio, considerados uma despesa fixa, muito embora, se aumentar o volume de alunos, novos professores serão contratados. Então,
pode ser classificado como uma despesa variável, mas a princípio nós vamos considerar como uma despesa fixa, porque uma escola não funciona sem a presença do professor. Nós classificamos como despesa variável materiais, como por exemplo giz, lápis colorido, massinha biscuit, papel sulfite. Tudo isso irá variar de acordo com a quantidade de alunos presentes na escola. Por isso que colocamos no grupo de despesas variáveis. E aqui temos o total de despesas fixas e despesas variáveis, que somados representará o total de despesas da escola. Nesse mesmo quadro, nós temos o faturamento real da escola, a inadimplência da escola, ou seja, as cobranças que não foram pagas por determinados pais, que nós temos que levar em consideração na gestão da nossa escola. E aí sim nós temos o faturamento previsto. Então percebam que nós já estamos criando novas variáveis de análise para que possamos gerir a nossa empresa da melhor forma possível. Portanto, nessa mesma tabela de despesas, já estamos definindo o período anual para que possamos, no decorrer dos meses, computar as informações sem termos que construir as colunas novamente. Além das despesas, estamos também interessados em medir o índice de inadimplência da escola, ou seja, saber qual o percentual de pais não pagantes. Surgiram, portanto, novas preocupações. Surgindo novas preocupações, novas tabelas terão que ser construídas, percebe? Exercício número 1. Faça o mesmo para a sua empresa. Construa a sua planilha de despesas em uma nova aba. Daremos continuidade à apresentação de hoje. Na aba de tabelas analíticas, adicione as informações sobre a inadimplência com base nas informações da aba Pais, que constam quem pagou e quem não pagou a mensalidade. Então, na aula anterior, nós havíamos construído essa tabela na aba Pais, e aqui nós temos nessa tabela marrom a indicação de quem não estava no curso, representado pela letra N, quem pagou, representado pela letra P, e quem está inadimplente. Então nós estamos supondo que o pai Paulo de Sá está inadimplente nos meses de março e abril, e que o pai Eduardo Sartori está inadimplente no mês de abril, mas não havia matriculado o seu filho ou a sua filha até janeiro, ou seja, ele matriculou a partir de fevereiro. É por essa razão que tem o N aqui. O pai Renato Cavalcante matriculou o seu filho apenas em abril, portanto, nós temos aqui o N de não matriculado. Aqui nós criamos duas colunas que ficarão responsáveis em fazer a contagem de janeiro a dezembro da quantidade de pagamentos realizados. Ou seja, quantos P's temos de janeiro a dezembro? E aqui automaticamente ele detecta 2. Quantos inadimplentes temos de janeiro a dezembro? 2. Neste caso aqui, quantos inadimplentes temos de janeiro a dezembro? 1. Quantos pagantes? Quantos pagamentos realizados? 2 pagamentos realizados. Tá? Então, essa coluna P e a E, elas foram previamente programadas. Criamos 2 colunas para a contagem automática dos que pagaram e dos que não pagaram. Como nós fizemos isso? Para a contagem automática, vá em Fórmula, no menu principal do Excel, escolha mais função, em seguida estatística, em seguida conte pontos Cs, especifique as células as quais
estão os componentes presentes e especifique a condição P ou I. Desse jeito, essas duas colunas farão a contagem automática de P's e de I's. Esse é um recurso fabuloso da planilha Excel. Nosso curso é realmente muito fantástico. Me desculpem, mas estou muito orgulhoso por isso. Temos aqui novamente a planilha. Ao criar essas duas colunas, os próximos pagamentos ou inadimplências serão automaticamente considerados para o período de 1 ano, sem que você tenha que se preocupar em contar para a execução dos cálculos. Então você já estará ganhando tempo aqui na criação dessas colunas. Então vamos aqui a um exemplo. Para chegarmos ao resultado do faturamento, pegamos J7, que é o valor da mensalidade, e multiplicamos por Y7, que é a coluna do pagamento feito. Isso significa que 950 vezes 2 pagamentos feitos, 1.900. E aqui, na inadimplência, nós usamos esse cálculo aqui, ó, o J7 vezes o Z7. O J7 é esse valor e o Z é a coluna de inadimplência, que tem esse número aqui. Então, duas inadimplências multiplicado por 950 vai resultar em 1.900. Portanto, para todos os pais, execute o mesmo raciocínio. Replique a operação para as demais linhas da planilha. Agora, conseguimos visualizar quanto a escola faturou e quanto deixou de faturar. Ela faturou 12.600, deixou de faturar 10.350. E dessa forma, se todos tivessem pago, a escola teria faturado R$ 22.950. Lembre-se, essa tabela é uma tabela de dados e precisaremos transferir algumas informações para a aba de informações analíticas. Aqui já estamos na aba analítica. Crie 2 colunas para armazenar nas células a inadimplência e o percentual por mês. Para o seu negócio, você vai imaginar que foram emitidas tantas cobranças, porém uma quantidade de cobranças não foi paga. Portanto, você deve simular nas suas planilhas também o resultado da sua inadimplência. É você quem irá simular essa situação. Então temos aqui essa informação extraída da tabela PAES, 1.900, extraída daqui, da tabela PAES 1.900. Então aqui você vai usar essa fórmula igual PAES, ou seja, a informação 1.900 está na planilha PAES, na célula AB7. Aplique essa fórmula para trazer a informação automaticamente da aba PAES, onde encontramos a tabela de dados. Aqui nós estamos na tabela analítica. Já este cálculo aqui é o resultado desse valor dividido por esse valor aqui total. E dessa forma chegamos na inadimplência no curso de eletrônica de 18%. Portanto, qual é o curso que tem mais inadimplência? É o de diagnóstico, que tem 33% de inadimplência. Em segundo lugar, o curso de eletrônica, que tem 18% de inadimplência. E smartphone, 14%. Compreende? Portanto, você deve, para calcular o percentual, pegar o valor da inadimplência, 1.900, e dividir por esse aqui, 1.300 dividir por este aqui, e aí você vai conseguir chegar a esse resultado, tá, do percentual. O que favorece muito a análise de quem está gerindo a empresa. Portanto, estamos manipulando e administrando os dados para gerarmos informações preciosas. A expressão cifrão determina que a informação deve se manter fixa, ou seja,
para que esse valor fique fixo no procedimento de cálculo, você tem que usar o cifrão na frente da letrinha e do número, não se esqueça desse detalhe. Exercício 2. Chegou o momento de você criar a situação de inadimplência da sua empresa conforme nossas explicações. Portanto, crie a sua tabela de inadimplência com os respectivos percentuais na área analítica. Vamos reapresentar a tabela de despesas novamente e analisá-la. Então aqui temos o total das despesas fixas representada pela soma B9 a B14. E ela nos deu esse resultado. Faço o mesmo para as demais, posicionando o cursor aqui e arrastando pelo cantinho direito. Aqui temos o total de despesas variáveis, representado por D15. Aqui ó. D17 até D19. Aqui nós temos a somatória do total de despesas, representado por D15 mais D20. Então aqui temos o total das despesas. Deixe sua planilha com essas características, dando sequência. Nesta linha aqui temos o faturamento mensal. O faturamento mensal nós obtivemos da planilha analítico na célula I21, que contém essa informação de R$3.000. O mesmo aqui para o mês de fevereiro, março e abril. Perceba como nós estamos nos apropriando dessas informações da planilha analítico e colocando-as na planilha de dados. Para a inadimplência, olha só o que temos aqui. Estamos extraindo da planilha PAS, as quais controlamos a cobrança, nos itens J10 e J12. Tá, então, estamos aqui praticamente pegando o J10, R$650, mais J12, 750. Que são os pais que estão inadimplentes em fevereiro. Olha só, linha 10 e linha 12. Tá, então, muito cuidado para montar essa linha aqui de totais da inadimplência, porque você deve considerar apenas os Is presentes. Nós temos quantos Is em janeiro? Nenhum. Então é óbvio que aqui vai ser 0. Quantos Is nós temos em fevereiro? 1, 2. Então se você pegar 750 mais 650, vai resultar em 1.400. Então preste atenção nesse detalhe. Dando continuidade aos totais, temos aqui total de faturamento. Total de faturamento representado por C23 até C24. Ou seja, faturamento seria o faturamento real mais a inadimplência que não ocorreu. Então, nós, aqui da escola, deveríamos ter faturado aqui em fevereiro, 5.650. Como teve a inadimplência de 1.400, só faturamos realmente 4.250. Tá? Então, aqui é a linha de faturamento previsto. Aqui na inadimplência, o que você vai fazer? Você vai pegar o B24, que é essa informação, e dividir pelo B25. Ou seja, essa informação dividido pelo faturamento total vai dar o percentual da inadimplência no mês. Nós temos o percentual da inadimplência lá na outra tabela por curso, e aqui é a inadimplência por mês, o que significa dizer que a inadimplência de janeiro a abril está subindo. Saiu de 25 para 58, chegou a 65, ou seja, o que está acontecendo com o orçamento das famílias que não estão conseguindo pagar o curso. E nesta última linha nós temos a receita real menos a despesa real. O que realmente aconteceu com a escola?
a escola está fechando com prejuízos de janeiro a abril. Por quê? Porque não consegue receber o montante total para cobrir as despesas. Então aqui ela deveria ter uma receita de 3 mil, como teve realmente, mas teve uma despesa de 8.400. Tá? Então operou no prejuízo em 5.450. Em fevereiro ela teve um faturamento de 5.650, mas teve uma despesa de 8.250, tendo, portanto, um prejuízo. Então perceba que essa aqui é uma informação importante para quem está gerindo uma empresa. Tem que ficar de olho. Perceba também que nós estamos fazendo o cálculo linha a linha de cada uma das despesas, item a item, e também da parte de inadimplência, faturamento. Então nós precisamos ter esse total linha a linha e esse total aqui coluna a coluna. Deixe a sua planilha com essas características. Conclusão. Para você, jovem, que está iniciando os estudos sobre a planilha Excel, fica a primeira lição. Dados sem análise é a mesma coisa que milhares de grãos de feijão que deixam de alimentar milhões de pessoas, porque estão represados em um local sem a efetiva distribuição. Logo, administrar dados é o mesmo que proporcionar informações gerenciais que favorecerão a tomada de decisões por parte dos gestores de uma empresa, melhorando a condição de análise à medida que os dados forem sendo mineralizados. Compreende? Então isso aqui é uma tabela que sintetiza a situação real de uma empresa. E é a partir daqui que as tomadas de decisões serão, de fato, colocadas em prática. Enfim, fica aqui o exercício 3. Finalize sua planilha e nos informe como está a situação da sua empresa através dos dados que você gerou. Ao finalizar, envie a planilha para o e-mail do seu professor. Boa sorte e até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.